Bom dia a todos que nos acompanham aqui no canal Espada da Justiça. Alegria muito grande estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor com todos. Eu espero que você que ainda não está inscrito no canal, que possa se inscrever aí no canto direito, abaixo aí da sua tela. Tem aí inscrever-se, aí ativa as notificações, que toda vez que tiver um vídeo você vai ser informado, né? Que você possa compartilhar essa palavra com todos aí, os seus contatos, e que você dê o seu like, né? Que dando o seu like aí no vídeo, o YouTube vai mostrar aí esse vídeo para as pessoas, tá bem? Então a nossa reflexão de hoje, nosso bate-papo, é um assunto fundamental que nós temos que ter total certeza, total convicção do que a palavra de Deus trata, o que ela diz, ao relacionar, ao nos mostrar a importância daquilo que é fundamental para a salvação, daquilo que é fundamental e daquilo que é consequência, daquilo que vem depois de sermos salvos, de herdarmos a vida eterna, a glória eterna no céu com Cristo Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 19, um jovem rico chega para o Senhor Jesus certa feita e fala: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Nós vamos ver que há um entendimento equivocado, um erro que perdura nos séculos, assim como aquele jovem rico, depois vocês acompanham Mateus 19, que conhecia a lei, ou seja, conhecia as escrituras, ele não sabia exatamente como chegar à salvação, que ele faz a pergunta errada. O verbo errado ele usa com o Senhor Jesus. O que devo fazer para chegar, para alcançar a salvação? Vamos ao nosso texto base de hoje, está lá na carta de Paulo aos Efésios. Então, Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. Efésios 2, versos 8 a 10. Acompanhem comigo aí na sua Bíblia ou no seu celular. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então vejam, o que é graça? Graça é um favor imerecido. É um dom de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo, pela graça, por esse favor, você não fez nada para alcançar isso. Você não merece, é imerecido, é graça. Então pelas graças sois salvos, por meio da fé. Da fé em quê? Porque é muito fácil dizer que eu tenho fé. Se eu creio em alguma coisa, eu tenho fé. Eu saio de casa de manhã, subo num ônibus, eu tenho fé que o ônibus teve a manutenção adequada, que os pneus estão ok, eu vou chegar no meu destino. Eu tenho fé. Eu vou num restaurante e peço um prato, eu tenho fé que aquele prato foi higienizado, que não tem ali veneno, que eu vou comer e não vou passar mal. Isso é fé. Agora, o que a palavra de Deus está dizendo é a fé em quê? A fé em quem? Ter fé, todos têm, todo mundo tem fé. Agora, pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé na graça. A fé em Cristo Jesus. A fé no seu sacrifício. E isso não vem de vós, mais uma vez, não depende de nós. Não depende daquilo que fazemos, não depende daquilo que
pensamos não vem de nós. Não depende de mérito, de esforço. Eu sou mais capaz. Eu faço mais. Eu trabalho mais. Lembra lá da pergunta do jovem rico? O que devo fazer? Então não depende do fazer. Isso não vem de vós. É dom, é dádiva, é presente, é graça de Deus. O verso 9. Não vem das obras. Então agora Paulo é ainda mais enfático. Não vem das obras. Ou seja, se viesse de obras, eu poderia fazer o que muitos fazem no dia de hoje, né? Eu poderia barganhar com Deus, então eu vou fazer algo para receber algo da parte de Deus, para receber a salvação. Ou seja, eu poderia tentar comprar a salvação. Porque se eu praticar muitas obras, boas obras, eu posso comprar a salvação. Quanto mais eu fizer, mais serei digno. Não. Paulo está falando, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porém, muitos leem somente até aqui, né? E aí há uma discussão que perdura aí no tempo que eu vou comentar depois com vocês, amigos, irmãos. Olha o verso 10. Porque somos feitura sua, ou seja, somos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, a Bíblia, ela tem que ser entendida e lida como um todo. Então, vamos compreender isso aqui. Nós somos salvos pela graça, não depende de nós, mas como criaturas de Deus, criados à sua imagem e semelhança, nós, em Cristo Jesus, somos feitos para as boas obras. Ou seja, o resultado da salvação são as boas obras. Então aqui a gente tem, meus queridos, a causa da salvação e o resultado da salvação. A causa, o que causa a salvação? O fundamental é a fé, a graça, a fé no sacrifício de Cristo Jesus. Isso é a causa. Porém, toda causa tem uma consequência. Se eu fui salvo pela graça, eu tenho que apresentar boas obras. Conseguiram entender agora que as boas obras são consequência e não aquilo que causa a salvação? É o que a Sagrada Escritura nos ensina. Vamos continuar o verso 10. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus nos criou para sermos salvos em Cristo Jesus, aqueles que crerem na graça e aceitarem o sacrifício de Cristo, o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, para que, consequentemente, nós andemos nas boas obras. Eu comentei mais cedo aqui com vocês, muitos tentam colocar aí Paulo e Tiago, esse texto de Paulo em Efésios, que é bem claro que o que salva é a graça, é a fé, em contradição com Tiago, lá no capítulo 2 de Tiago, que nós vamos ver, em que Tiago fala das obras. Mas a palavra de Deus, ela não se contradiz. Ela é inerrante, inequívoca. Então não há contradição. Vamos entender? É um erro de interpretação, muitas das vezes, que gera heresias, mas contradições não há nas Sagradas Escrituras. E esses que tentam dizer que há uma contradição, usam o texto de Tiago, capítulo 2. Então vamos lá, acompanhem comigo, avancem um pouco aí. Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14, Tiago 2,
Na verdade, a partir do verso 10, Tiago vai tratar ali das obras, da fé e das obras, a partir do verso 10. E aí no verso 17, Tiago 2,17, ele vai dizer assim, ó, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Eu pergunto, queridos amigos e irmãos, o que Tiago está contradizendo Paulo? Ele está dizendo, da mesma forma, a causa e a consequência. Se tem a causa, se você tem a fé, mas não está gerando frutos, não tem boas obras, a sua fé é morta em si mesma. É a mesma coisa que Paulo tratou lá ao povo em Éfeso. No verso 18, mas alguém dirá, tu tens a fé, eu tenho as obras. Exatamente essa discussão, essa contradição que alguns tentaram colocar ao longo do tempo, né? Tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Mais uma vez, Tiago falando exatamente o que Paulo disse. A fé sem frutos, sem resultados para o reino, ela é inútil, ela é morta. Certa passagem das Sagradas Escrituras, bem conhecida, né, de todos, lá nos Evangelhos, é que a gente conhece uma árvore pelo fruto. Uma laranjeira, ela não vai dar maracujá, não é isso? Uma bananeira não vai dar coco. Então, uma árvore boa, né, que tem a sua raiz na palavra, nas águas profundas do Senhor Jesus, do Espírito Santo, ela vai dar bons frutos. E a gente vai conhecer essa árvore pelos seus frutos. Então não há contradição. Assim como em todas as Sagradas Escrituras, os dois estão falando a mesma coisa. Portanto, nesta breve reflexão, meus queridos, do dia de hoje, muitos confundem cada vez mais, né? Só vocês ouvirem aí canais e determinadas mensagens ditas cristãs que vão perceber que muitos confundem e pensam que podem fazer algo ou acrescentar algo para atingir a salvação, ou até mesmo comprá-la, comprar a salvação. Então, eu vou ser uma pessoa boa, eu vou vir na igreja, todo domingo eu vou dar, né, lá o meu dízimo, a minha oferta, e eu vou conquistar, eu vou, como jovem rico, eu vou fazer e alcançar a salvação. Porém, não interessa no cristianismo, né, o verdadeiro cristianismo de Jesus, o que eu faço, e sim o que eu sou. Então, se eu aceitei, se eu sou nova criatura em Cristo Jesus, se eu sou um cristão, um pequeno Cristo, independente de religião, se eu sou um cristão, eu vou atingir a salvação. Lembrando que Jesus disse, nós já conversamos em um vídeo, quem não assistiu, assista lá, Pequeno Encontro, a maior de todas as revelações. Foi um dos vídeos mais vistos aí do canal, em que Jesus vai dizer àquele mestre Nicodemos, em João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê, ou seja, fé, não pereça, mas tenha vida eterna, salvação. Então, o próprio Senhor Jesus nos revela a fé, a graça, né, o sacrifício dele que nos leva à salvação. Entendendo esta dádiva, este dom, esta graça, é impossível não nos importarmos com o próximo, não praticarmos boas obras. É impossível nós não gerarmos frutos se nós temos a salvação. Amém?
Que Deus abençoe a todos. Esta breve reflexão. Eu convido que você continue acompanhando o canal, que eu pretendo falar quem é o próximo em futuros vídeos aí. O próximo, quem é esse próximo, né? É aquele que está perto de mim? Não, o Senhor Jesus lá na parábola do bom samaritano, ele vai nos explicar quem é o próximo. Então que Deus abençoe a todos.